Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje estou num ambiente aqui agradável, onde eu trabalho, tá? Então eu estou vindo trabalhar e aproveitei para gravar esse vídeo, um vídeo rápido, mas eu não posso deixar o meu canal sem vídeo. E era para já ter gravado pela manhã, mas gente, olha, é correria, é algumas coisas que a gente precisa fazer, né? Mas eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então eu tenho aí com Deus um propósito. Então estou aqui para fazer a vontade do Pai. E hoje eu quero falar com você mais um pouquinho sobre a vida espiritual, tá, gente? É a área que Deus tem trabalhado muito na minha vida, é a área que Deus tem aberto muito a minha visão para que eu possa entender. Então eu venho trazer para vocês aí, não é para te deixar com medo, não é nada disso, é para te alertar, para que você entenda que o mundo espiritual existe, tá bom? E Satanás não está de brincadeira. Então esse canal é para isso, para fazer a vontade de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre a vida espiritual ainda, tá, gente? A nossa vida, Deus sempre fala conosco para a gente buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, que as demais coisas ele vai nos acrescentar, não é verdade? E nós precisamos entender muito esse mundo espiritual. Eu já falei para vocês aí que eu nasci, meus pais já eram cristãos e a nossa vida sempre foi muito conturbada, tá? Mesmo meu pai sendo servo do Senhor, mesmo meu pai sendo obreiro na casa de Deus, nós vivíamos uma vida muito miserável. Eu já contei também alguns vídeos, mas algumas pessoas estão chegando agora, então eu vou falar novamente um pouquinho sobre isso. Meu avô era cristão e ele era bem sucedido, tá? Naquela época, muitos anos atrás, ele tinha restaurante, ele tinha uma vida bem sucedida, né? Cuidava bem da sua casa, da sua família. Certo dia ele estava indo para fazer o seu trabalho, como de sempre, naquela época, ele tinha ali, era uma carroça, tá? Que ele colocava ali as coisas, é uma época assim, alguns anos atrás, tá, gente? Ele estava levando alimento para o restaurante. E meu pai me contava, tá, que tinha uns vidros com óleo, com mel, essas coisas, e do nada aquele vidro se estourou, do nada. E a partir daquele momento meu avô começou a ficar doente. E a partir dali eles tiveram que vir embora, eles moravam ali em Presidente Prudente, tiveram que vir embora aqui para São Paulo, vendeu tudo que tinha para poder correr atrás aí da saúde, né? Cuidar da sua saúde. Então, com aquele dinheiro que ele tinha, ele comprou aqui um terreno aqui em São Paulo, em Guarulhos, ali fez uma casinha pequena e começou a cuidar da sua casa, da sua família, junto com os seus filhos. Seus filhos mais velhos começaram a trabalhar também, e ali eles conseguiram depois comprar um outro terreno, né? Aqui em São Paulo também. E a partir dali foi uma vida muito difícil, já não era mais aquela vida tão próspera, tá? E aí eu começo a perceber na vida do meu pai. O meu pai era um homem muito trabalhador, sonhava, sabe? Sonhava em crescer, queria prosperar. Então um dia ele encontrou a minha mãe, se casou, eu sou a filha mais velha, tá? E ali naqueles primeiros anos do casamento dele, ele teve um derrame. Antes disso ele estava ali trabalhando no hospital da Polícia Militar. Ele queria, né, correr atrás desse sonho dele, que era trabalhar nessa área militar. Infelizmente, o que aconteceu com ele? Ele se casou, sua filha mais velha, ele teve a mim. Depois disso, ele infelizmente teve um derrame e ficou doente, quase morre, mas Deus deu livramento para ele. Ali, depois disso, ele foi aposentado e nunca mais ele pôde realizar o seu sonho. Então, depois disso, ele teve mais 4 filhos, né? E a partir daquele momento, ele começou ali a servir ao Senhor, ele era obreiro na casa de Deus, ele orava, ele expulsava demônios, ele orava, as pessoas eram curadas, mas a vida financeira dele era totalmente destruída. E ali nós crescemos com muita dificuldade, né? Muitas barreiras na vida financeira. E eu lembro também de um fato marcante. Meu pai, achando que aquilo estava correto, um dia estava passando numa encruzilhada, viu uns pratos ali de macumba, né? Viu uns pratos ali numa macumba e pegou aqueles pratos, orou e levou para minha casa. E dizia a ele, né? Não, eu orei, eu expulsei e nada vai acontecer. Então, o fato é que muitas coisas espirituais aconteciam ali, né? Onde a gente morava. Esse lugar onde nós moramos, né? Crescemos ali. A minha avó e meu avô moravam ali antes de nós, né? E o fato é que tinha uma pessoa que não gostava da minha avó, fez uma obra de macumbaria e minha avó morreu. E a minha avó era cristã também, tá? Naquela época. E a partir dali, nós vimos muitas coisas espirituais acontecendo naquele lugar. Era um lugar assim, meio que assombrado, sabe? Coisas espirituais aconteciam naquele lugar. Meu pai orava, tudo, mas não tinha esse entendimento, pois nós aprendemos desde pequeno, né? Que a maldição não vem contra nós que somos servos do Senhor. Mas não é bem assim, gente. Nós precisamos entender o mundo espiritual. Satanás, ele não brinca, tá? Ele vê uma brecha e ele trabalha. A palavra do Senhor diz em Provérbios 26:2
que não existe maldição sem causa, não é verdade? Mas se está escrito essa mensagem, se está escrita essa palavra, é porque o contrário também é verdadeiro. Se existe uma causa, pode acontecer sim de ter uma maldição. No caso dos meus pais, eles não tinham essa sabedoria, né, do mundo espiritual. E quando nós não sabemos com que estamos lutando, nós podemos passar por essa situação sim. Por isso está bem claro na palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que eu quero dizer com isso? Que a partir desse momento nós crescemos nessa vida muito difícil. Depois vem a minha vida, né? Eu vou falar de mim. E depois de tudo isso eu cresci, vendo aquela situação miserável em nossas vidas. Coisas terríveis aconteciam, coisas que nos marcaram muito, tá? Não dá pra falar tudo aqui no vídeo. Conforme Deus vai me dando, eu vou trazendo pra vocês. Fato é que eu também tinha esse sonho de prosperar, de crescer. Era uma pessoa, sempre fui muito batalhadora, sempre corri atrás dos meus sonhos e nunca consegui realizar. Eu trabalhava 1 ano, 2 anos numa empresa, era mandada embora. Várias coisas aconteciam dentro do meu lar. Acabei que meu pai faleceu, né? Quando eu já estava aí com meus 21 anos, tô aqui um pouquinho suando, tá? E aí, fato é que me casei, tudo estava indo muito bem, a pessoa era uma pessoa muito maravilhosa, tudo estava perfeito, tinha orado ao Senhor, mas fato é que Satanás entrou, começou a trabalhar nas nossas vidas. Eu não entendi esse mundo espiritual. Aí eu sempre tive aquela coisa assim de desejar uma casa arrumadinha, de uma casa organizada. A minha casa onde eu morava com meus pais era muito conturbada, sabe? Era muita coisa velha. Meu pai tinha mania de ficar pegando coisa velha da rua para trazer para casa. As pessoas davam móveis velhos pro meu pai para trazer para casa. Essas coisas não é bom, tá, gente? São coisas que nós vamos abrindo brecha. Então eu via meu pai, tadinho, tentando correr atrás dos seus sonhos, mas não conseguia devido a essa debilidade, né? Essa fatalidade que aconteceu com ele. Então ele era aposentado por invalidez, ganhava muito pouco. E além do mais, fazer alguns bicos, né, para poder não deixar faltar o alimento na nossa casa. Então o alimento, graças a Deus, nunca faltou. Tinha muita dificuldade, sim. Eu não posso dizer que um dia eu acordei e eu não tinha o que comer, sempre teve. Mas aquilo que uma criança, uma adolescente precisa, nós não tínhamos, tá? Era muito difícil e essas coisas marcaram muito em nossas vidas. Mas eu cresci, me tornei uma mulher adulta, né? E sempre sonhei, sempre corri atrás das minhas coisas, dos meus sonhos, mas nunca consegui realizar. Então eu vejo aí na vida financeira uma barreira muito grande. Comecei a passar por esse processo também. Lembro que eu construí 2 cômodos pequenos ali onde eu morava, comprei meus móveis, organizei a minha casa. E quando eu fui ver, as coisas estavam quebradas, né? Era uma destruição muito grande, muita miséria. Eu também não tinha sabedoria, ia na igreja todo dia, buscava e comecei a perceber que aquilo não era normal. Comecei a analisar a minha vida. Por isso que eu falo que nós precisamos analisar a nossa vida, tá? Então isso é para você também que está do outro lado. De repente você está passando uma dificuldade e parece, sabe o quê? O cachorro correndo atrás do rabo, ou então aquele ratinho que fica naquela roda, naquela volta e não vê uma mudança na sua vida, né? Isso acontecia comigo. Então eu comecei a entender que tinha alguma coisa espiritual. É quando eu começo a orar, buscar em Deus e pedir para Ele me mostrar. Falava com alguém, falava com uma pessoa, com outra, e as pessoas não acreditavam nisso, elas diziam para mim que não, isso não existe. O fato de eu só ter aceitado a Jesus, isso já era motivo para que Satanás não tocasse mais em mim. Mas não é isso que a palavra diz, tá? É verdade sim que Jesus levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades, todas as maldições, mas nós temos que lutar, gente, para receber aquilo que é nosso por direito. Jesus já conquistou, já está nas mãos do nosso Deus, mas nós precisamos tomar posse disso. A palavra é bem clara, tá? Que o reino espiritual é tomado à força. Então não existe isso, eu aceitei Jesus e agora tudo é lindo. É uma batalha espiritual a cada dia, principalmente nós que somos servos do Senhor. Aquele que serve a Satanás, as coisas fluem, a vida vai que é uma beleza. Mas aquele que serve ao Senhor sempre enfrenta barreiras, tá? Sempre enfrenta dificuldade. Esse vídeo é para que você fique alerta ao que está acontecendo na sua vida. Há situações que você vai passar que é o cotidiano, tá bom? Não é porque somos cristãos que não vamos ter dificuldades e batalhas a serem enfrentadas. O Senhor Jesus deixou isso muito bem claro, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci. Então as aflições da vida são comuns, tá? Um dia o outro ficar desempregado, um dia o outro ter uma doença, alguém faleceu na sua família, isso é coisas normais de qualquer ser humano aqui na Terra. Agora o que não pode é você viver uma vida de destruição, uma vida de miséria, uma vida que você luta e nunca consegue ir para frente, tá? Dá 2 passos para frente, 3 para trás.
ganha uma coisa, perde outra. Isso não é normal. Então, quando isso acontece, existe sim algo espiritual. E como você vence isso? Você precisa começar a orar, jejuar sobre isso, pedir ao Senhor que abra a sua visão, que mostre. Senhor, eu estou passando por essa situação. Isso é o quê? É uma provação? O Senhor quer que eu cresça com isso? O Senhor quer que a minha visão se abra? O que está acontecendo? É uma maldição hereditária? É um trabalho feito por alguém para destruir minha vida? É inveja? O que está acontecendo? E o Espírito Santo de Deus vai te revelar, assim como Ele me revelou. A partir desse momento que eu começo a me posicionar, começo a buscar em Deus, começo a entender que existe algo espiritual, o Espírito Santo de Deus foi abrindo a minha visão. Comecei a ver coisas espirituais dentro do meu lar. Para vocês terem uma noção, eu sou uma serva do Senhor, como eu disse, desde quando eu nasci. Teve um período que eu saí um pouquinho, né? Uns 12 anos, saí da presença do Senhor, mas me retornei aos 18 anos e hoje eu estou com 50 anos, até hoje estou na presença do Pai. Mas tem aí em torno de uns 6, 7 anos que eu estou começando a caminhar no caminho certo, que é a palavra, né? Conhecer quem é Jesus, conhecer o que é o mundo espiritual, mas não conheço tudo ainda não, tá? Eu ainda enfrento muitas coisas espirituais, restígio de religiosidade, restígio de vida espiritual, que eu ainda estou na batalha. Mas o importante é saber que hoje eu vejo minha vida caminhando, hoje eu vejo aquilo que foi destruído na minha vida sendo restaurado. Eu perdi um casamento, Satanás entrou e destruiu meu casamento porque eu não sabia desse lado espiritual. Abrir brechas, né? Nós deixamos as brechas abertas aí, por falta de sabedoria, por falta de entendimento. E hoje o Senhor tem aberto a minha visão. Então esse vídeo hoje é para que você fique alerta, comece a analisar a sua vida. E se você perceber que há algo espiritual, comece a lutar contra isso. Busque ajuda espiritual de pessoas que têm essa visão, que entenda isso. Foi isso que eu fiz, tá? Eu fui numa determinada igreja que ora sobre isso, que tem a mesma visão sobre isso. E ali eu tive sim uma ajuda espiritual. E eu comecei a ver a minha vida andar. Eu fiquei com mais de 10 anos da minha vida. Eu não consegui emprego, portas fechadas, tá? Tudo que eu fazia dava errado. A minha casa toda destruída, casamento destruído, vida financeira destruída. Vida sentimental, né? Vida, como posso dizer, entrei numa depressão, porque eu não conseguia entender o porquê de tudo aquilo na minha vida. Eu não via saída, tá bom? Eu tive momentos que eu pensei até tirar a minha vida, sendo eu serva do Senhor, vivendo aquela situação que eu não via uma saída. Foi quando eu pedi ajuda ao Espírito Santo, foi quando eu me aproximei de Deus. A palavra do Senhor é bem clara: chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. É isso que a palavra diz. E quando eu fiz isso, eu vi mudança na minha história. E hoje, pela misericórdia do Senhor, a minha vida sentimental foi restaurada, a minha vida financeira está sendo restaurada e o principal, a minha vida espiritual. Hoje eu conheço a Deus, não só de ouvir falar. Hoje eu conheço a Deus de caminhar com Ele, tá? E claro, quando estou em aprendizado e eu quero aprender cada vez mais. E quanto mais eu aprendo, mais eu venho trazer para vocês aqui, para que vocês cresçam junto comigo. Amém? Bom, é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo, agora eu vou trabalhar um pouquinho. Espero que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, abrindo a sua visão para que você venha vencer em Cristo Jesus. Que você não seja apenas um religioso, ou aquele apenas que vai lá cumprir um ritual, que vai numa igreja e volta, mas não, que você viva a palavra do Senhor, porque o Senhor quer mudar a sua história. A palavra do Senhor é viva e eficaz. O Senhor Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário todas as nossas bênçãos, as nossas vitórias. O principal é a salvação, mas Ele tem para nós sim vida abençoada. Ele tem para nós sim prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor venha mudar a sua história através desse vídeo. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.